Pois bem, nós temos, ao analisarmos exemplos de modelos tributários no exterior, é importante reconhecer que nós não podemos importá-los indiscriminadamente, né? É importante, sim, observar modelos externos, mas é essencial adaptá-los à realidade brasileira, né? Por diversos fatores, inclusive os que eu já mencionei no vídeo anterior. Então, é importante reconhecer que nós não podemos importá-los indiscriminadamente, mas vou passar aqui para vocês um panorama, fornecer alguns insights críticos sobre a nossa posição atual. Bom, ao observar os modelos de tributação existentes, encontramos predominantemente dois. O modelo europeu, que tributa no varejo ao consumidor final. Então, esse modelo americano adota a tributação no varejo, incidindo apenas no consumidor final, apenas no momento em que o consumidor final adquire aquele produto. E isso, de acordo com alguns estudiosos, pode favorecer a sonegação, pois a tributação ocorre somente na última fase da cadeia produtiva, né, quando o consumidor realiza a compra. Já o modelo europeu, conhecido como IVA, tributa em todas as etapas da cadeia produtiva. Seria mais próximo do que nós desejamos importar para o Brasil, porque ele busca evitar a tributação em cascata, sendo tributada em todas as etapas da cadeia produtiva, mas não de forma cumulativa. Então, esse modelo europeu ele é considerado mais próximo da perfeição, embora nenhum seja completamente isento de falhas. Então, o modelo europeu, ao contrário do americano, tributa em todas as fases da cadeia produtiva, mas não de forma cumulativa. Então, ele adota o princípio da não cumulatividade, tributa, né, lembrando aqui, já conversamos sobre esse princípio nas aulas tributário 1, tributa-se apenas o valor adicionado em cada transação. Então, isso se alinha com a busca por equidade fiscal e eficiência econômica que tentamos aplicar aqui no Brasil, certo? A escolha entre esses modelos e a adaptação para a realidade brasileira são desafios importantíssimos, né? Nós buscamos aí o modelo europeu, trazer para cá, mas considerando as características do nosso sistema tributário nacional. Então, o IVA dual, proposto para o Brasil, vamos falar um pouco mais sobre eles já, né? Sobre o IVA dual, que vai trazer o IBS e a CBS. Então, é proposto para o Brasil o IVA dual, trazendo dois tributos sobre valor agregado. É uma forma de unificar tributos estaduais e municipais de um lado com o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e do outro criar a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços para os tributos federais. Então, essa dualidade com essa dualidade se busca um equilíbrio entre a unificação desses tributos e a preservação da autonomia dos entes federativos. E essa divisão reflete complexidades políticas presentes na discussão dessa reforma tributária, onde diferentes interesses precisam ser conciliados para avançar numa mudança significativa, né? Porque é um modelo que busca evitar a tributação em cascata. Quando nós falamos de tributação em cascata, temos que ter muito cuidado. Professora, você disse que a tributação, no caso desse modelo europeu, está presente em cada etapa da cadeia produtiva. Isso não é tributação em cascata? Cuidado. Quando eu digo que a tributação estará em todas as etapas da cadeia produtiva, isso não significa que nós tenhamos uma tributação em cascata, um efeito cascata. Ele vai ser tributado em todas as etapas, a cada venda do produto. No entanto, esse não será tributado pelo valor cheio, não será em cascata. Vai ser aplicado aí o princípio da não cumulatividade, tributando apenas o valor que for adicionado em cada etapa. Algo que nós buscamos implementar aqui no Brasil, né, a regra da não cumulatividade, nós também já discutimos sobre ela nas disciplinas de tributário 1. Bom, o nosso sistema tributário, ele tem alguns problemas, ele tem muitos problemas. O Brasil tem muitos problemas, né? O Brasil precisaria de uma grande sessão de terapia. Pois bem,
Eu vou apresentar aqui brevemente os grandes problemas do nosso sistema tributário, né? Antes, reforma tributária. Sabendo desses problemas, a gente consegue entender melhor o que é que muda. Eu tiro essas informações não da minha cabeça, não das vozes da minha cabeça. Eu tiro essas informações do relatório do grupo de trabalho que analisou a PEC 45 de 2009. Realizou diversas audiências públicas, tem mais de 150 páginas. Então, os principais fatores que tornavam o nosso modelo anterior, baseado no consumo, praticamente insustentável, esses fatores foram detalhados por esse grupo de trabalho. Em síntese, nós podemos dizer que 4 características principais contribuíam para isso. Sistema tributário complexo, uma grande quantidade de legislações, ineficiência devido a quê, professora, essa ineficiência? Devido a distorções econômicas causadas por uma tributação fragmentada e uma propensão à sonegação devido à falta de autorregulação. A falta de autorregulação, pessoal, cria um risco significativo de sonegação, especialmente quando se trata de não aproveitamento de créditos fiscais, né? Sem falar no também efeito cascata, com a tributação sendo cumulativa em diversas etapas da produção. E esse relatório que eu mencionei, ele concluiu que a tributação sobre o consumo no Brasil é complexa, disfuncional, ineficiente, desequilibrada. Eu trouxe aqui para vocês, ó, palavras do relatório. As palavras estão no relatório. Coloquei um link aí onde vocês encontram isso. O relatório concluiu que a tributação sobre o consumo no Brasil é complexa, disfuncional, ineficiente, desequilibrada e injusta. Vamos lá, por que eles dizem isso? Né? 5 tributos principais sobre o consumo, tá? Principais. Eu estou sendo aqui bem generosa. IPI, ICMS, ISS, PIS e a COFINS. Vale lembrar, né, que inicialmente a reforma tributária ela foi pensada como uma tributação, foi pensada como em relação a ser uma reforma só sobre o consumo, essencialmente. No entanto, houve, na minha opinião, durante o processo, houve uma mudança de destinação, né? Foram incluídos no texto outros elementos que não se referem somente ao consumo. Por exemplo, quando se menciona que o IPVA será tributado em navios e aeronaves, quando se aponta a mudança no ITCMD, né, nós vemos aí que essas mudanças não tratam apenas da tributação sobre o consumo. Pois bem, então vários outros problemas existem além da tributação, tocante à tributação sobre o consumo. E esse grupo de trabalho da PEC 45, ele foi designado para abordar a tributação sobre o consumo, enfocando ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Então, esses tributos correspondem a aproximadamente aí, 37% da arrecadação tributária brasileira. E isso que eu estou falando é fundamental para entender a insustentabilidade do sistema. Eu vou destacar alguns pontos interessantes das conclusões desse grupo de trabalho, certo? Quem quiser, checa lá no link que eu mandei aqui para vocês. Primeiramente, o relatório destaca que a base de consumo é tributada por 5 diferentes tributos, como eu já mencionei, e esses tributos são de competência de 3 entes federativos. Então, cada ente subnacional tem o poder de criar suas normas específicas sobre aquele tributo. Isso gera uma diversidade de normas imensa. Cada ente tem sua própria competência para legislar sobre normas específicas do seu tributo. Estados, Distrito Federal, ICMS, os municípios legislam sobre ISS. E tudo isso incidente sobre a base de consumo, União, IPI, PIS, COFINS. Minha gente, são 26 estados, Distrito Federal e mais de 5.500 municípios com competência, né? Outra questão colocada no relatório, outro problema. A base do consumo, ela é dividida essencialmente em circulação de bens e prestação de serviços entre estados e municípios, né? ISS municípios,
sobre circulação de bens e alguns outros tipos de serviços, que eu não vou adentrar aqui em maiores detalhes, ficam com os estados. Então, isso gera uma insegurança jurídica e muitas vezes diversas disputas, tanto entre os entes federativos quanto entre contribuintes e as administrações tributárias sobre a classificação da operação. Aquela operação ali é com mercadoria, é com serviço, esse software aqui que foi personalizado, sobre ele, incide ISS, incide ICMS, quantas disputas já chegaram ao STJ sobre isso? Outros pontos abordados incluem também a divisão que inclui essa divisão do consumo, mostra que isso resulta em serviços sendo menos tributados em comparação com outros setores econômicos. Sem falar na questão da digitalização da economia, né, que gera também uma insegurança sobre qual imposto vai incidir. Isso aqui é um produto ou isso aqui é um serviço? Né? Isso também foi considerado com a implementação da IBS e da CBS. Outra coisa, a diferenciação de tributação entre os entes federativos, né? A manutenção de diversos tributos incidentes sobre o consumo afasta investimentos estrangeiros no país devido justamente a essa complexidade trazida por essa separação de tributação. É um conceito que não é aplicado no restante das economias mundiais. Outro problema também detalhado nesse relatório é a legislação que instituiu o regime não cumulativo da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS. Então, permitiu que parte da economia continuasse recolhendo os tributos pelo regime cumulativo, gerando distorções na tributação da cadeia produtiva. Então, nós temos o regime não cumulativo e cumulativo de PIS e COFINS, gera grandes distorções na cadeia produtiva. Isso ocorre porque algumas despesas podem gerar créditos, enquanto outras despesas não geram créditos tributários, e isso cria complexidade, distorções, problemas. Outra coisa, o ISS, ele é considerado cumulativo, ele incide em cascata em todas as etapas da cadeia de serviço, de prestação de serviço. Essa cumulatividade, ela é danosa ao sistema tributário, gera efeitos agressivos. O ISS, pessoal, ele é cumulativo, é considerado cumulativo, tanto em relação à incidência em cascata pelo próprio imposto, né? Quanto a impossibilidade de aproveitamento do crédito no pagamento de um ICMS, que vem a incidir mais à frente. Então, nós temos negócios, empreendimentos no Brasil sendo estruturados pensando em pagar menos tributos, em vez de serem estruturados de acordo com o modelo mais eficiente para aquele empreendimento, entende? Então, todos esses fatores e vários outros, né, eles geram uma acentuada cumulatividade na tributação do consumo nacional, tributos incidindo em cascata, uns sobre os outros, sem recuperação de crédito. Atualmente, é impossível afirmar o exato montante tributário embutido no preço cobrado ao consumidor final da cadeia. Então, esses são alguns pontos fundamentais abordados nas conclusões do grupo de trabalho, né, fornecendo uma visão clara das questões a serem resolvidas, né, tentaremos resolver na reforma tributária. Então, o modelo atual, ele restringe muito o aproveitamento de crédito, é uma das soluções também proporcionadas aí pela reforma tributária. Multiplicidade de competências se mostra danosa também, que é uma das questões que a reforma tributária aborda de forma significativa. Então, ela busca trazer, de certa forma, soluções para a problemática causada pela multiplicidade de competências. Então, questão danosa demais, a reforma busca alterar esse cenário. Outra questão importante que é notável, né, como municípios e estados têm a prática de atrair empresas oferecendo benefícios fiscais, né, a chamada guerra fiscal. Apesar da Constituição Federal, lá no artigo 150, parágrafo 6º, impor, né, requisitos para a concessão de benefícios fiscais, como a necessidade de uma lei específica, a observância da lei de responsabilidade fiscal e tal. Muitas vezes os entes subnacionais buscam conceder esses benefícios para atrair investimentos e fazem vista grossa para as normas que estão na Constituição.
Então, a reforma tributária, ela busca também lidar com a questão dos benefícios fiscais, embora não tenha conseguido eliminá-los completamente. Então, no IBS ou CBS vai ter uma lista diferenciando as pessoas favorecidas, indicando que certos setores devem ser tributados de maneira menor, né? Vamos aí descobrir ainda quais serão esses setores, mas essa abordagem, ela não é totalmente completa, né? Alguns setores, como de saneamento básico, até onde me consta, eles foram excluídos da reforma tributária e deixam uma margem para interpretação sobre quais setores deveriam ser beneficiados ou não. Mas a reforma tributária, ao corrigir essas questões, ela visa concretizar o princípio da neutralidade também, né? Tributos incidindo aí, o mesmo tributo incidindo sobre bens materiais ou imateriais, né? A questão do princípio da neutralidade. Muito se viu de disputas judiciais e administrativas, enfim, sobre a incidência de qual tributo, se seria ICMS ou se seria ISS, aquilo ali era um produto ou se aquilo ali era um serviço. Então, com essa unificação, nós temos a neutralidade. Tanto se tributa o bem material como o imaterial com o mesmo, incidindo o mesmo tributo. É um combate, né, à complexidade e à separação da tributação, que são medidas importantes, né? E essas mudanças, inclusive, como eu já mencionei, contribuíram para o aumento do rating no Brasil. No próximo vídeo, eu vou conversar com vocês sobre os principais aspectos das mudanças introduzidas pela reforma tributária.